que eu mais percebo de quando a gente está num foco negativo, nós temos a necessidade de externalizar aquilo que aconteceu com nós. E isso é um hábito, é um comportamento, né? Um hábito de comportamento, é um hábito de pensamento e é causado pelo paradigma. Então é um padrão de condicionamento mental, a pessoa estar sempre focada no que deu errado, a pessoa está sempre focada no que ela não conseguiu fazer. Ela começa a focar nas coisas que ela não gosta, nas coisas que ela não quer. Então isso é um modelo mental que faz você constantemente estar focando naquilo que você não deseja, focando no negativo. Quando você está focado no negativo, não tem como você não se preocupar, não tem como você não ficar com dúvida, porque você não está focado no seu objetivo. Você não está focada naquilo que você deseja realizar. E é por isso que eu vou trazer hoje a Jornada da Liberdade Mental, capítulo 3, trazendo para vocês que ainda não estão dentro do Evoluindo, um pouco do que tem dentro do Evoluindo, e para você que está dentro do Evoluindo, eu vou te trazer mais compreensão e mais clareza, porque quando você recebe a informação de vários ângulos diferentes, você tem um entendimento muito maior e, consequentemente, você vai perceber que você vai desenvolver uma habilidade de conversar com outras pessoas, correto? Então vamos lá, Jornada da Liberdade Mental, aula 3, para você que está acompanhando a jornada. A verdade é que ninguém nunca te ensinou a pensar. Você já pensou sobre isso? Creio que não, mas nesse podcast, nesse JulioCast, eu vou te ensinar a pensar. Sempre vou te mostrar uma forma diferente de pensar. Porque o grande segredo é você pensar de forma diferente, porque se você continuar pensando sempre da mesma forma, você vai sempre gerar o mesmo resultado. Você sempre vai criar as mesmas coisas. Então a verdade é que ninguém nunca te ensinou a pensar. As pessoas foram condicionadas a trabalhar, certo? Henry Ford sempre dizia: o trabalho mais arduoso é pensar, por isso que as pessoas preferem trabalhar. Isso é uma frase que fixou na minha mente e depois disso eu entendi que, como tem muitas pessoas trabalhando, muitas pessoas focadas, né, no trabalho, né, produzindo, elas acabam não tendo tempo para se desenvolver. E esse foi um dos motivos de eu ter tomado uma decisão de trabalhar com desenvolvimento pessoal, de ajudar as pessoas a pensarem, porque enquanto tem muitas pessoas trabalhando, poucos estão pensando. Então aqueles que pensam ajudam aqueles que não pensam a pensar. Se você é uma pessoa que já está aprendendo a pensar, ajuda o próximo, correto? Se você percebe que a pessoa não está pensando, dá umas ideias diferentes, faz ela pensar fora da caixa, mas não fica falando o que ela tem que fazer, o que ela deve fazer. Esse é um condicionamento também mental que não é tão interessante, né? Tipo, eu tenho que fazer sempre o que eu tenho que fazer, o que eu devo fazer. Na verdade, você tem que se condicionar a fazer aquilo que você quer fazer, não o que você tem que fazer. Quando você foca muito no que você tem que fazer, também é um pensamento onde você traz uma exigência, correto? A exigência vai colocar você no foco negativo. Faz sentido? Então vamos continuar aqui com a nossa aula de hoje, com o nosso JulioCast, trazendo aqui um conteúdo sempre para você pensar de forma diferente. Então nessa aula eu vou te explicar como que nós podemos mudar o foco, tá? E o que acontece quando não estamos conscientes de onde o nosso foco está canalizado. Porque esse é um ponto que eu percebo que as pessoas não têm consciência. Quando acontece algo comigo que me deixa desconfortável, eu vou externalizar o meu desconforto, tal, eu vou expressar, porque nós somos seres humanos, então nós expressamos as nossas emoções. A questão é quanto tempo você fica focado naquilo que deu errado. O negócio é o seguinte: você externaliza aquilo que você quer, se for o caso, mas muda o foco rápido, sai daquilo ali. Não adianta você ficar martelando uma coisa que já aconteceu. Se já aconteceu uma coisa, beleza, agora o que você pode fazer daqui para frente? Então respira, deixa sair essa energia dentro de você e começa a pensar em coisas novas, em coisas boas, tá? Então eu vou te ensinar aqui como que você faz para identificar esses pensamentos aqui. Então o que acontece quando nós focamos no problema? Como a nossa energia, ela cria, o nosso foco expande, quando eu estou focado no problema, naquilo que deu errado, eu vou enxergar mais erros. Eu vou enxergar mais problemas, eu vou enxergar mais falhas. Então eu estou colocando a minha mente para entrar no modo analítico. Eu estou colocando a minha mente para analisar as situações, o que aconteceu e o que não aconteceu. A sacada é você não ficar analisando o que você fez de errado ou não. A sacada é sempre você olhar para o teu objetivo, tá? Mas o que eu quero? Quando a tua mente mostrar o problema, tu fala, mas o que eu quero? Fala para você mesmo, vai treinando isso. Porque quanto mais você foca no problema, mais problema literalmente você vai criar.
A tua mente não tem como focar em duas coisas ao mesmo tempo. Por mais que de forma consciente você queira uma outra coisa, se o seu foco está canalizado no problema, você não vai ter uma mente criativa, você não vai ter ideias novas. Dificilmente você vai conseguir pensar fora da caixa, porque a sua mente vai estar colocando o seu foco, a sua energia, o tempo todo a ver aquilo que aconteceu de errado, ou aquilo que você poderia ter feito, mas não adianta de nada, não vai mudar nada, você querer entender o que você fez de errado e procurar o teu erro. O que você vai fazer agora é começar a olhar para o seu objetivo e pensar o que eu posso criar, o que eu posso fazer, como que eu gostaria. Isso eu estou te falando porque 95% do nosso comportamento ele é automático. Então essa mania, posso falar mania, maneira, cultura, tudo é um paradigma. Essa forma de viver, ela é automática. Então quando você menos espera, você está fazendo de novo. Quando você menos espera, você está focada no problema. E aí o que acontece? Nós recebemos um bombardeio de informação, que tem crise, que o governo está isso, que a política está aquilo, que o tráfico é isso, que aconteceu aquilo, que é acidente. Então nós estamos o tempo todo recebendo muita informação. Se você não tiver de forma consciente selecionando aquilo que você quer ouvir, você vai estar recebendo todo tipo de informação. E algumas informações que quando você processa, no caso coisas que acontecem de ruim, coisas negativas, coisas que causam medo, o nosso subconsciente ele vai ter que processar, não tem como não. Se você chegar perto de alguém que essa pessoa está muito estressada e ela desabafar com você, automaticamente você vai sentir um estresse também. Porque a energia ela vem para nós e através de nós, através do nosso corpo. Então é o corpo que sente tudo isso. Então nós somos energia. Se você estiver operando numa energia positiva, você vai estar numa frequência, num campo magnético positivo. Vai atrair coisas boas, você vai estar com aquela sensação de bem-estar. E é o bem-estar que cria, é o bem-estar que cura. Pensa nisso. O mal-estar, ele adoece. Então você tem que perceber também. Se eu sou uma energia, estou me sentindo mal, o que eu estou causando dentro de mim? Agora, se eu sou energia e estou me sentindo bem, o que está acontecendo dentro de mim? Então você tem que lembrar que você é uma energia. Então, você tem que pensar, esse problema vale a minha vida? Não. Então eu vou relaxar com ele. Eu sei que não é tão fácil, eu sei que não é tão difícil. Às vezes você está passando por uma necessidade, às vezes está passando por um problema financeiro. Isso, infelizmente, é normal. Todo mundo passa por desafios e problemas. A questão é, o que eu posso fazer para mudar isso? Primeira coisa é mudar nossa energia. Mudar nosso pensamento, porque tudo começa no pensamento, tudo começa na energia. Então, quanto mais você olhar para o problema, menos você consegue pensar. Quanto mais você imagina a vida que você sonha viver, você começa a colocar o seu pensamento no nível mais elevado, acima daquele que você está acostumado a pensar. Então, nesse nível mais elevado, você vai ter novas ideias, principalmente quando estiver me ouvindo falar no JulioCast. Essas novas ideias elas estão sendo criadas no nível mais elevado. Então, significa que quando você estiver no nível mais baixo, você não vai acreditar nelas. Talvez você não vai confiar tanto nelas. E aí você mesmo sabendo quais são os seus sonhos, seus objetivos, você não toma ação, porque você está controlado por esse mecanismo que deixa você operar sempre num foco negativo. Faz sentido? Então presta bem atenção na lei da atração. A lei da atração diz que atraímos tudo aquilo que vibramos. Então peraí, se atraímos o que vibramos, então é a lei da vibração que atrai. A lei da atração é como se fosse uma lei secundária. Ela é literalmente uma lei secundária. Então o pensamento causa uma imagem, a imagem causa uma vibração. Essa vibração me coloca numa frequência magnética onde eu vou ter uma atração. Normalmente essa atração é uma oportunidade, uma pessoa, um convite, uma proposta, certo? Então você vai atrair aquilo que você precisa para você fazer aquilo que você deseja realizar. Então lembre-se disso, você atrai aquilo que você vibra. Como que você está vibrando? Como que você está se sentindo? Certo? Lembrando que se você estiver agindo de forma diferente, começando a viver o seu sonho, fazendo aquilo que você queria com coragem, com determinação, você pode estar operando no nível de estresse também. Então você tem que lembrar que como você é energia, você atrai, você precisa dar umas descansadas para você liberar o fluxo e não ficar tenso, para você não bloquear as coisas também. Lembre-se disso. Nós somos energia. Nós sempre estamos atraindo
aquilo que vibramos o tempo todo. A lei da atração funciona sempre o tempo todo. Então, qual frequência você vibrou a vida inteira? Então, se você vibrou numa frequência negativa, você vai fazer uma mudança de paradigma. Eu vibrei muito tempo numa frequência negativa, de estresse, de raiva, de ciúmes, de ansiedade. E aí, conforme você vai aprendendo, você vai pensando de forma diferente, mas esse padrão de comportamento, ele tem uma tendência muito forte de permanecer ou de voltar se você não tiver a persistência de trabalhar os novos pensamentos, de fazer os exercícios que eu passo sempre nas lives. Para quê? Para que aos poucos você vai criando essa nova forma de pensar e com o tempo ela vai se fixando dentro de você. E você vai parando de agir de forma negativa como você agia, reagindo com as pessoas, ficando bravo por qualquer coisa, certo? Remoendo coisas que já aconteceram. Todos esses pensamentos que você tem, que faz você vibrar de forma negativa, são pensamentos vindo do seu paradigma. O que é o paradigma? Uma multidão de hábitos de pensar que controla a sua vibração. Então esses pensamentos conscientes vêm do subconsciente, que é controlado pelo paradigma, que faz você pensar dessa forma, que faz você ficar se sentindo desse jeito, e às vezes você não entende por que eu estou me sentindo assim, sendo que eu já sei o que fazer e não consigo mudar. Porque nesse momento você está sendo controlado pelo paradigma. E como é que eu faço? Temos que ressignificar. Ressignificar paradigma. Nas minhas mentorias, quando eu sento com os alunos, o que eu mais faço é identificar paradigmas, porque as pessoas não têm habilidade de identificar paradigmas sozinho. Por mais que tenham evolua, por mais que tenham os áudios, normalmente por não ter habilidade desenvolvida, não conseguem identificar um paradigma sozinho, não conseguem ressignificar. E isso eu ajudo nas minhas mentorias. Se você quer ressignificar algum paradigma que você não está compreendendo, não está conseguindo identificar, eu posso te ajudar. A gente vai direto ao ponto, para a gente entender por que você não consegue mudar a sua frequência, por que você não consegue mudar a sua vibração. O que você estava atraindo para a sua vida até agora? O que você estava atraindo? Por exemplo, às vezes aconteceu algumas coisas comigo que eu tinha que pagar. Então eu estava atraindo alguns prejuízos financeiros que eu tinha que aprender alguma coisa, certo? Então eu comecei a ressignificar os pensamentos que causavam aquilo ali. Comecei a criar pensamentos novos e por mais que eu não conhecia, por mais que eu não acreditava nos pensamentos novos, eu fui repetindo porque eu escutei o meu mentor. Ele dizia, a repetição faz com que a informação entre no subconsciente. Napoleon Hill fala isso em todos os livros dele. Então eu entendi que aqueles pensamentos que eu tinha negativo, como eu ficava repetindo, sempre reclamando para os outros, eu estava criando uma vibração e essa vibração estava atraindo prejuízo financeiro para mim. E o que você está atraindo hoje para você? Problemas, brigas, contas, ou você está atraindo prosperidade, dinheiro, bons relacionamentos? Você tem que pensar, se você está atraindo coisas negativas, é porque você está criando isso de forma inconsciente. Opa, você pode mudar. Aqui no canal tem várias aulas que você pode escutar. Várias aulas para desenvolver a sua mente. Eu criei agora o treinamento O Poder da Mente Saudável, que é gratuito. Só tem 500 vagas. Tá? Já foram algumas, então a gente está passando os acessos via e-mail. Então me procura no Instagram, que eu vou te passar o acesso via e-mail. Você vai me seguir no Instagram, @JúlioSousaMentor, e vai me mandar o e-mail para te mandar o acesso. E você já vai entender mais ainda como somente funciona. Eu vou te passar a minha metodologia para você conhecer ali dentro do treinamento. E principalmente eu vou fazer com que você foque no objetivo, porque é o foco no objetivo que vai fazer você mudar a sua frequência, que vai fazer você mudar o foco do negativo. Porque quando você foca no objetivo, você coloca a sua mente para pensar naquilo ali. Você coloca sua energia para matutar aquilo ali que você quer, assim, ficar matutando aquilo ali. As primeiras ideias não vão ser boas. As primeiras ideias normalmente não são tão boas, porque você está construindo algo. Então significa que você vai abrir uma caixa de ferramenta e nem todas as ferramentas você vai usar de uma vez só, mas você vai começar a usar aos poucos as suas ferramentas para você construir seu objetivo. E as suas ferramentas são suas faculdades mentais que você precisa desenvolver. Precisa trabalhar sua imaginação, seu foco, sua percepção, sua intuição, sua memória. Quanto mais você se envolve com isso, mais você cria. Então, se eu começo a imaginar o meu objetivo, começo a focar no meu objetivo, eu começo a andar em direção ao meu objetivo.
Eu não vou chegar de uma vez realizando o meu objetivo. Não, eu vou caminhar em direção ao meu objetivo. E esse caminhar vai fazer com que eu tenha novas ideias, novas ações. E essas novas ações vão fazer com que eu crie novos hábitos. E esses novos hábitos, com o passar do tempo, vão criar uma nova rotina. E essa nova rotina vai criar um novo paradigma. Aí sim você vai ter uma nova vida, um novo resultado. Porém, você precisa de persistência e fazer mesmo com medo. Porque quando você quer fazer uma transição de alguma coisa, você vai ter medo. Sempre que a gente pensa em fazer coisas novas, a gente tem como se fosse um bloqueio, uma trava. Isso vem das nossas crenças que são como guardas que querem te deixar ali naquele limite. E sempre que você pensa em fazer algo acima desse limite, você sente medo. Vão vir pensamentos negativos. Será que não vai dar certo? Será que vai dar? Será que não vai dar? E se eu for e não conseguir? Esses pensamentos alimentados pela sua energia vão te causar medo. Agora, quando você tem a habilidade de pensar e você identifica que os pensamentos que estão vindo até você não são pensamentos bons, você consegue cortar os pensamentos e criar novos pensamentos. Isso é uma habilidade. Se você não tem essa habilidade ainda, você precisa desenvolver essa habilidade. Estudando o conteúdo aqui do canal, essa é a primeira dica. E aí, conforme você vai estudando, você vai pegando as sacadas e vai implementando. Então você precisa ter persistência. No início os pensamentos negativos são muito fortes. Eu lembro que eu tinha muitos pensamentos. Mas e se eu for até lá e não dar certo? E se isso aqui não funcionar de novo? Certo, já tentei várias vezes. Então nós entramos num loop de pensamento que te deixa ali preso naquilo ali. Mas aquilo ali te gera dúvida, preocupação, medo. Se você não trabalhar isso, você vai para ansiedade. A ansiedade te leva para depressão, para desintegração, para doença. Um dos fatores principais é você se comprometer com você e com alguém, que você vai de fato tomar uma decisão e começar a criar o seu objetivo. É você se comprometer, você tem que dizer assim, eu me comprometo, porque eu já fiz mentoria com algumas pessoas, com alguns alunos, e uma vez eu lembro que eu perguntava para uma pessoa já dos seus 40 e poucos anos, vamos chamá-la de Maria, eu perguntava para ela, você é capaz de realizar o que você deseja? Dela, eu sou. Eu falei, se você não é capaz de realizar hoje, se você não tem dinheiro, você é capaz de aprender, né? Ela, não, eu sou capaz. Eu falei, e se compromete? Ela, mas daí eu não sei se eu quero. Então você não quer se comprometer. Se você não se comprometer de verdade, você não vai fazer. É fato. Você tem que tomar uma decisão e se comprometer. Porque vai acontecer 1001 coisas para que você não faça aquilo que você tinha se comprometido. Quando você quer fazer algo novo, você está quebrando um padrão para criar algo novo. Você vai ter que criar novos caminhos neurais para você fazer aquilo ali. Então, a tendência do pensamento negativo, dos paradigmas negativos, começar a te dar ideias e razões do porquê não deve fazer, porque não vai dar certo, porque você tem que parar, vão ser muito fortes. Então, quanto mais atenção você der para esses pensamentos negativos, mais força eles ganham e vão te convencer que é melhor você parar. E aí, qual que é o segredo? O segredo é você entender o denominador comum do sucesso. O que o denominador comum do sucesso diz? Que pessoas de sucesso fazem coisas que não gostam para ter resultados que desejam. Pessoas de sucesso fazem aquilo que os fracassados não gostam de fazer. Que é o quê? É criar hábitos para fazer coisas que eles não gostam. Então, eu não gosto de ler. Quando eu comecei a estudar, eu também não gostava de ler. Então, eu criei o hábito de ler para que quando eu quisesse ler, pela força do hábito, eu não tenho aquele sofrimento que, meu Deus, tem que ler, não consigo ler. Não, simplesmente eu pego um livro hoje e leio, mas não foi tão simples assim. Eu criei uma rotina, eu tinha um caderno onde eu colocava que eu queria ler por tantos minutos, fui criando uma disciplina. Então esse é um ponto onde quem quer ter sucesso vai desenvolver a disciplina, para desenvolver hábitos novos. Agora, quem não tem disciplina e não quer desenvolver hábitos novos, vai continuar fracassando. Essa é a verdade. Quais são os verdadeiros hábitos que você deve focar em desenvolver? Porque todo mundo fala, tem que criar o hábito de tomar banho gelado, ou você tem que criar o hábito de acordar às 5 da manhã. Mas qual que é o hábito que vai fazer você chegar no seu resultado? Pensa no resultado e pensa no hábito que vai te aproximar. Esses são os verdadeiros hábitos que valem a pena. Para quem já ouviu falar da lei de Pareto 80-20, é focar naquilo que gera o resultado. 80% daquilo que nós fazemos gera 20% de resultado, e 20% do que a gente faz gera 80%. Então, quais são os 20% que mais gera resultado e vou focar neles? Pensa sobre isso.
E tem uma frase que eu falei uma vez, que até uma pessoa passou por mim, ela foi incomodada, quando eu falei que o verdadeiro inimigo somos nós. Por que eu falo isso? Porque quando a gente começa a pensar de uma forma e não percebe, nós vamos alimentando os pensamentos improdutivos, caímos numa cilada mental e deixamos de fazer aquilo que nós devemos. E a gente culpa o que acontece, culpa outras pessoas, culpa algumas coisas, mas não entende que o verdadeiro inimigo somos nós. Mas também nós podemos ser o amigo. Se você aprender a pensar de uma certa forma, se você aprender a pensar com clareza, principalmente se você identificar os paradigmas. O que mudou minha vida foi entender os paradigmas. Primeira coisa que mais mudou assim foi entender. Porque sempre que eu queria pensar em alguma coisa, os paradigmas me limitavam. Aí quando eu comecei a entender o que era um paradigma, então quando eu comecei a entender como identificar os paradigmas, o jogo mudou. Quando eu descobri como eu determinava um objetivo, o jogo mudou. Porque sempre que eu pensava em alguma coisa, eu pensava assim, não, mas eu estou pensando com a minha lógica ou estou pensando fora da caixa? Eu pensava, não estou pensando com a lógica, porque eu acredito isso. Então, o que eu quero? E essa forma de pensar começou a mudar o jogo. Começou a me dar mais coragem, me dar mais clareza para eu fazer aquilo que eu quero. Então, eu vou te passar um exercício agora. Você pode dar um pause quando eu falar a pergunta e você pode até responder ou responde mentalmente e depois faz por escrito. Lembrando que por escrito você está trabalhando suas faculdades mentais. Então, escreve. Qual que é a situação que eu gostaria de mudar? Eu gostaria de mudar a minha situação financeira, ou gostaria de mudar a minha forma física, a minha situação de saúde. Então você vai escrever depois o seguinte: o que está acontecendo que eu não estou conseguindo mudar? E aí você vai pegar, vai dar um pause agora e vai escrever: não consigo mudar por isso, por aquilo, tal, e vai colocar tudo que o porquê você não consegue mudar. E depois você vai escrever como que você gostaria que essa situação fosse. Eu gostaria que fosse assim, tal. Escreve tudo como você gostaria que fosse. E por último, você escreve o que você estaria fazendo de produtivo para que aquilo ali estivesse sendo realizado. Depois de você fazer essa escrita, você vai perceber que vai ter uma coisa que vai ser o foco negativo, que está acontecendo, as coisas do porquê não, que são crenças negativas, depois você vai olhar para o lado e vai identificar o que você quer e o que você estava fazendo. Aí você se pergunta, onde é que está o teu foco? No novo ou no velho? Possivelmente o teu foco vai estar no velho. Porque você foi condicionado a olhar para o vermelho. Desde criança você já foi corrigido com a caneta vermelha. No seu caderno, quando você errava, o risco era vermelho. No seu caderno, quando você acertava a pergunta, era azul. Nas provas, quando a gente acertava era azul, quando errava era vermelho. Você acertava 9 e errava uma, você ficava puto porque tinha um vermelho ali. O seu carro, quando está com algum problema, a luz é vermelha. Então nós já fomos condicionados a olhar para o negativo. Então no seu carro, se você tiver todas as luzes coloridas e uma luz vermelha, aquela vermelha vai te incomodar para o resto da vida. Eu posso te garantir porque eu tinha um carro, ele tinha uma luzinha vermelha que ele acendia de um sensor que deu erro e eu não conseguia apagar. E aquilo ali para mim me incomodava. Então a minha meta, meu objetivo era apagar aquela luz. Então hoje, todos os carros que eu vou olhar para comprar, a primeira coisa que eu vou ver se não tem luz acesa. Então nós somos condicionados a viver dessa forma e a pensar dessa forma. Então continuando com uma frase de Napoleão Hill. Um homem sem rumo é igual um barco sem leme. Para onde o vento bater ele vai. Você conhece alguém que anda sem rumo? Ou você acha que você está sem rumo? Você já parou para pensar na frase: qual o sentido da vida? O sentido é para onde você está indo. Então a pessoa que não tem sentido na vida, ela não tem rumo. Ela não tem um trajeto que ela quer viver. Se você não tiver um rumo, se você não tiver um sentido, você vai estar indo para qualquer lugar igual um barco no mar, perdido, vai para um lado, vai para onde o vento bater. Normalmente ele vai ficar preso em alguma encosta, ou em uma pedra. Então se pergunte agora, vamos refletir agora. Na maior parte do tempo, pensa na maior parte do seu tempo. O que você está fazendo? Você está reclamando ou está agradecendo? Reflita agora por alguns segundos. Quando você vai conversar com as pessoas, você conversa de uma forma leve, tranquila, como se você fosse grato,
Ou você está sempre contando alguma situação de alguma coisa que aconteceu, um pouco indignada, um pouco indignado, reclamando. Isso é um condicionamento. A pessoa que está assim, ela está no foco da razão, ela está no foco negativo, ela está infeliz. Lembre-se que nós somos filhos de Deus. Então você também é um criador e você está criando a sua realidade. Porém, você não percebeu que está criando essa realidade que você não deseja. Você tem o poder de criar a realidade que você deseja. Tomando uma decisão. Começando a se desenvolver, mudando seus paradigmas. A outra pergunta é, por que você trabalha? Qual que é o propósito do seu trabalho? Você trabalha para pagar as contas ou para construir sua liberdade financeira? O que você está construindo? Ou não está construindo? Você está trabalhando para construir alguma coisa ou não? O seu foco ele está em resolver algo ou em multiplicar e criar? Se você estiver pensando em resolver, tua vida vai se tornar um resolvedor. Você vai ser um resolvedor. Toda hora você vai ter coisa para resolver. Toda hora vai acontecer situações na tua vida que você vai ter para resolver. Agora, se você treinar o seu cérebro, sua mente, mudar os seus paradigmas para multiplicar, que é o que eu estou fazendo comigo hoje, sua mente vai estar constantemente pensando em criar múltiplas fontes de renda, criando coisas. Porque para você criar múltiplas fontes de renda, você tem que criar. Você tem que sair da mente competitiva, você tem que sair do foco negativo. Entender que a sua imaginação vai te dar a visão que você precisa seguir. Não que você precisa seguir, a tua imaginação vai te dar a visão para você seguir. Então, quando você usa a imaginação, você está olhando para o seu objetivo que você tem na sua mente. E aonde que está o teu foco? Pense. Como que eu sei se a árvore é boa ou não? Se eu quiser saber se a árvore é boa, isso aqui é até uma frase bíblica. Eu tenho que olhar para os meus frutos. Quais os frutos que eu estou colhendo? Quando eu começo a colher meus frutos, eu vou entender se a minha árvore é boa ou não. Se eu estiver colhendo frutos negativos, frutos que não são bons, eu tenho que lembrar que esses frutos foram criados e cultivados pelos meus pensamentos. Porém, se você estiver colhendo frutos que não são legais, você pode colher isso, né, de uma forma leve, tranquila. Você tem que entender que é uma reação da sua ação. E agora você pode plantar novos frutos. E aí eu te pergunto, quantas vezes você já desistiu? Porque desistir também é um hábito. Você não tomar uma decisão é um hábito. Você ter dúvidas é um hábito. Você não saber o que quer também é um hábito. E todos esses hábitos só acontecem porque é o que você repete em sua mente e que se manifesta em sua vida. Esses comportamentos e pensamentos repetitivos criam hábitos e mais hábitos e mais hábitos. E você vai sendo moldada. Uma pessoa só é o que é porque ela tem hábitos que formam essa pessoa. Então, se você quer mudar a sua pessoa, é um dever mudar os hábitos. E o hábito começa no pensamento. O hábito de pensar. Um conjunto de hábitos de pensamento forma um paradigma. Então, como que eu ajudo alguém que está no foco negativo? Você deve e tem o direito e tem o dever, você literalmente tem o dever de ajudar uma pessoa que está no foco negativo, mas ajudar, não piorar a situação. E como é que eu ajudo? Você leva ela para um pensamento diferente. Em vez de apontar o que ela está fazendo, ou alimentar o que ela está fazendo, ou querer cortar de uma vez o que ela está fazendo de uma forma grotesca, porque ela não está numa energia boa. Depende de como você agir com ela, você vai causar até uma reação negativa nela. É você mostrar literalmente algo bom para essa pessoa. Mostra algo bom para ela, faz ela ver algo que ela não está vendo e você vai aos poucos tirando ela desse foco. Conheceis a verdade vos libertará. João 8,32. Quanto mais você conhecer a sua mente, quanto mais você entender a verdade dos seus pensamentos, mais você se liberta, porque você vai tirar a responsabilidade do outro e vai entender que tudo que você faz é uma responsabilidade sua. A responsabilidade é uma escolha e realmente é a chave para a liberdade. E o seu futuro pode ser tudo aquilo que você sonhou. Vanderval escreveu, quando uma pessoa assume a responsabilidade pela sua vida e os seus resultados, eles pararão de colocar a culpa nos outros como a causa dos seus resultados. Já que não é possível mudar outras pessoas, culpar é inapropriado. Culpar os outros causa e faz com que a pessoa fique presa numa prisão que ela mesma construiu.
Nós literalmente vivemos uma prisão mental. E quando você assume a responsabilidade, a culpa é eliminada e você tem espaço para crescer. Aqueles que não assumiram a responsabilidade pelos seus resultados e pelas suas vidas se encontram numa prisão mental e, na maioria dos casos e de muitas maneiras, uma prisão na mente é muito pior do que uma prisão física. Se você está se percebendo numa prisão mental, como eu acabei de falar, você tem que entender que tem um jeito de sair, tem um jeito de escapar e é possível e eu te encorajo a fazer isso. E a chave que abre a porta para isso está acessível a todos nós e é a responsabilidade. Eu trabalho a responsabilidade no ciclo 3 do Evoluindo, para você reprogramar a responsabilidade dentro de você se caso você não tenha essa habilidade desenvolvida. Olha essa frase de George Bernard Shaw. Pessoas sempre estão culpando as circunstâncias pelo que elas são. Eu não acredito em circunstâncias. As pessoas que são bem-sucedidas neste mundo são aqueles que buscam pelas circunstâncias que eles querem. E se elas não as acham, elas as constroem. Então, se eu não tenho aquilo que eu quero, eu construo aquilo que eu quero. A ignorância sobre esse conceito certamente causará na pessoa experienciar emoções destrutivas como raiva, culpa e ressentimento. Isto é, existe uma diferença entre ser responsável por e ser responsável de. Quando você se faz responsável pelo sentimento de outra pessoa, seus resultados ou ações, você destrói a sua independência e o seu autorrespeito. Você é responsável por todos os seus resultados na sua vida. Você é responsável pela sua felicidade. Você é responsável pela sua saúde. Você é responsável pelo seu estado emocional. Independentemente do que tenha acontecido no passado, o futuro ainda está por vir, esperando que você tome controle e crie uma vida maravilhosa para você. Pense sobre isso. Esteja sempre se desenvolvendo e fazendo o seu melhor. Então foque sempre em desenvolver as suas habilidades. Jamais pare de treinar aquilo que você faz bem. Se você faz bem algo, desenvolva mais isso. E lembre-se, você precisa mudar um hábito por vez. Eu posso te afirmar isso porque eu era literalmente como você que está me ouvindo agora. Eu tinha o desejo de gravar vídeo, eu tinha o desejo de fazer mentorias, de fazer palestras, de trazer o meu conhecimento para outras pessoas, mas eu não conseguia. Eu sentia vergonha, eu tinha dificuldade em gravar, não sabia falar, eu tinha muitas barreiras, muitos desafios e foi aí que eu encontrei uma maneira de mudar o meu paradigma usando essa metodologia e tive uma grande ideia. Foi onde surgiu o Evoluindo. Eu descobri que eu posso sim viver minha missão, viver meu propósito, mudando meus paradigmas, porque quando eu mudo meus paradigmas, eu começo a mudar meus hábitos de pensamento. Então, aqueles pensamentos que me incomodavam não incomodam mais. Isso eu só aprendi reprogramando a minha mente, mudando meus paradigmas, porque no colégio ou os livros, esses cursos que eu vejo hoje, eles não te ensinam a mudar os seus paradigmas. E para finalizar o nosso JulioCast, eu vou te dar uma dica que eu sempre falo e que eu sempre faço. Quando eu não estou me sentindo bem, eu sempre procuro uma aula para escutar, um áudio para ouvir, uma palestra, uma live, alguma coisa que me faça mudar o meu pensamento, mudar o meu foco, conversar com alguém, procurar um amigo que faz tempo que eu não vejo, um amigo que eu converso com ele. Sempre que você entrar em contato com outras pessoas, você também vai entrar em contato com outra frequência. Então busque alguém que você sabe que é animado, procure assistir alguém que é mais empolgado, você vai mudando a sua frequência, você vai mudando a sua energia, mas não coloque o foco naquilo que está dando de errado. Não analise aquilo que você fez de errado. Não coloque o foco naquilo que você não conseguiu, foque somente nas coisas boas que acontecem na sua vida.